Olá, meus irmãos, com muita alegria vos cumprimentamos nesta manhã com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, aproveitando a oportunidade que Deus tem nos concedido por sua infinita misericórdia, indimensionável amor. Hoje vamos dar continuidade à lição desse trimestre, a mais uma lição desse trimestre, dessa vez a lição número 5, que por sinal fala de assunto tão importante. Temos aprendido, temos enriquecido o nosso conhecimento com essa lição. Deus efetivamente iluminou, abençoou o autor dessa lição bíblica, pelo que nós temos sido enriquecidos, porque quando nós recebemos o conhecimento da palavra de Deus, nós somos enriquecidos através desse conhecimento. E sem dúvida alguma, Deus abençoou muito, iluminou o pastor Osiel Gomes, quando preparou esse estudo bíblico que tem alcançado milhares de brasileiros. Hoje nós vamos estudar um tema interessante e que certamente a verdade acerca desse tema vai contrariar muitas pessoas, tendo em vista vamos dizer assim, o fracasso nessa área, porque hoje nós vamos falar o casamento nós vamos falar sobre o casamento, correto? E por falar sobre o casamento, quantos casamentos, que têm fracassado? Quantos casamentos têm fracassado pela inobservância da palavra, por falta de vigilância e muitos outros elementos nocivos à sociedade conjugal, que aos poucos vai chegando, vai corroendo, destruindo, e daqui a pouco o casamento ele vai a pique. Portanto, a lição de hoje objetiva falar alguma coisa, trazer-nos algum conhecimento sobre esta matéria. O texto bíblico separado para a nossa meditação encontra-se no livro, ou melhor, na epístola de Mateus, no capítulo 5, do verso 27 ao verso 32. Diz assim o texto sagrado: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Esse texto sagrado, exarado na Bíblia Sagrada, nos versículos de 27 a 32 de Mateus, do Evangelho, segundo escreveu Mateus, traz para nós lição maravilhosíssima a partir de uma reflexão sobre esse texto. Nós iremos ver que toda a meditação
todo o aconselhamento espiritual extraído desta palavra tem por escopo orientar-nos para que tenhamos uma vida abençoada, de sucesso nessa área e sejamos capazes de encontrar os meios, encontrar a forma de vencer os obstáculos que se apresentam a cada dia. É incrível, por incrível que pareça, outro dia, analisando esse assunto, né? Esse assunto, a vida conjugal em si, verificamos que muitos casamentos se dissolvem por causas que iniciaram do nada, simplesmente do nada. Mas, na lição de hoje, nós vamos ver essa questão que mina a sociedade conjugal, marcada pela infidelidade. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, Êxodo capítulo 20, verso 14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 24. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração, certo? Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus capítulo 5, 27 a 32, que nós acabamos de ler, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Então, olha bem, no texto que nós acabamos de ler, uma das coisas que o Senhor traz à baila é a questão do adultério. Aqui o Senhor condena o adultério. E para falar desse assunto, a palavra, a informação assenta-se no texto bíblico veterotestamentário que aborda a questão do divórcio, correto? Mas assim, nós vamos, por falar em adultério, o que seria adultério segundo a Bíblia? O que seria adulterar? O que é o adultério segundo a Bíblia? Olha só, o termo grego para a palavra adultério é moichio, que significa ficar com a mulher de outro, ser adúltero e, vamos dizer assim, cometer adultério, né? Cometer adultério, ser adúltero, ficar com a mulher de outro. Então, olha só, nos termos bíblicos, o adultério é definido como uma relação fora do casamento, uma relação conjugal fora do casamento, correto? Então, esse seria o termo de adultério. Entretanto, quando se fala de adultério, que ele acaba puxando outra situação, a prostituição, correto? Na Bíblia Sagrada, a prostituição também pode ser vista como vista de uma forma metafórica.
é o caso da idolatria. A idolatria também, a idolatria de Israel, o fato de Israel, que era uma nação separada para Deus e se dobrava diante de deuses pagãos, isto também era considerado um tipo de prostituição, um tipo de adultério. Por isso, às vezes, Israel é comparada como uma mulher adúltera, porque ela trai o seu marido. Assim sendo, isso é uma forma figurada para descrever a questão da idolatria. Pois bem, quando nós vemos essa prescrição do adultério lá na lei, no 7º mandamento, quando Moisés escala o monte e lá teve o privilégio de ter um diálogo, de ouvir Deus falar diretamente com ele, e o Todo-Poderoso escreveu em tábuas de pedras e passou para Moisés para transmitir ao povo. O principal objetivo também desse mandamento, né, dessa proibição de o relacionamento fora do casamento, o principal objetivo é proteger a sociedade conjugal, a família, correto? O principal objetivo. Então, quer dizer, o pecado de adultério, ele aparece como uma tutela do casamento, uma tutela da sociedade conjugal, a célula matre. E assim, considerando esse conceito de adultério, nós vamos dizer assim, e a posição de Jesus quanto ao adultério? Qual era a posição de Cristo em relação ao adultério? Como vemos, acabamos de ver, o adultério é um pecado. E pecado é algo que contraria Deus, vem de encontro aos projetos de Deus para as nossas vidas, porque o pecado, ele nos separa de Deus. E é interessante que Jesus, a esse respeito, ele fala que essa transgressão, ela na verdade começa no coração. Ela começa no coração, considerando a parte imortal do homem, coração aqui sendo dito de uma forma metafórica, se referindo ao nosso ente mortal, a nossa alma, né? Lá nessa parte interna do ser humano, começando no coração, daí vem os maus pensamentos, os pensamentos cobiçosos, entre outros sentimentos dessa natureza, que vão, por sua vez, propiciar a relação ilícita, correto? O posicionamento do mestre vai além de tudo que o Antigo Testamento era permitido ao homem. Olha só, se nós analisarmos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, verso 1, dá para se ter uma conclusão, evidentemente, de uma forma equivocada, que a lei estaria autorizando o divórcio. Uma interpretação equivocada, uma interpretação, muitas das vezes, feita de acordo com o interesse de alguém. É como, em vez da pessoa se adequar à palavra, ela adequa a palavra aos seus modos, aos seus ideais, correto? É interessante, quando nós abordamos acerca dele na lição desse trimestre,
quando ele disse que não veio revogar a lei. Claro, revogar é uma palavra que comporta, é um gênero, vamos dizer. O verbo revogar é um gênero que comporta duas espécies. A espécie abrogar e a espécie derrogar. Então, abrogar é uma revogação completa, plena, todo o texto, toda a matéria. E derrogar é apenas uma revogação parcial. Então, ele não veio abrogar a lei. Ele não veio abrogar a lei, ele veio cumpri-la. E, partindo desse ponto de vista, nada mais verdadeiro do que essa proposição, onde vemos que a graça, a plenitude da graça, a dispensação da graça, um tempo prometido na lei, nos profetas e nos salmos, que se cumpre com o surgimento de Jesus. Não poderia ser diferente, uma vez que a lei é sombra da graça. Então o que acontece? A graça é mais abrangente do que a lei. E é isso que ele coloca. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano, contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher sem motivo, e isso aí acaba desencadeando, evidentemente, o divórcio. Quer dizer, notem bem que o divórcio, ele tem a sua causa a partir do momento que houve lá atrás um desrespeito, uma falta de vigilância, uma falta de amor para com o cônjuge e vários aspectos negativos caracterizados por esses sentimentos que nascem no coração do homem após ele simplesmente fixar um olho em uma outra mulher. Desde que nós levemos em conta essa característica do ser humano. Se nós olharmos, por exemplo, a Eva, Satanás falou-lhe ao ouvido. Aquela árvore, o fruto daquela árvore é muito bom para dar conhecimento, para dar sabedoria. E Deus disse isso por causa disso e disso. Quer dizer, Ele não quer que o homem tenha conhecimentos, fique sabendo todas as coisas, seja igual a Ele. Então, olha bem que ele argumentou a mulher, ela tem essa facilidade de, através do diálogo, ela ser convencida. O homem, por outro lado, o ser humano masculino, é diferente do ser humano feminino. Enquanto o ser humano feminino é mais a questão do diálogo, entre outras coisas, né? O homem, ele basta um simples olhar. O seu simples olhar já é o suficiente para incendiá-lo, correto? Então veja bem essa diferença de gênero. Enquanto o diálogo é aquela coisa mais detalhada, com cuidados, observando, vamos dizer assim, talvez observando protocolos, vamos dizer assim, o homem não. Mas, tanto um caso quanto o outro, nós estamos vendo aí os órgãos do sentido, quer dizer, os órgãos como, por exemplo, a audição, órgãos como a visão, entre outros, que vão facilitar a entrada da chamada tentação. E essa tentação lá no coração, ela vai desencadear desejos, pensamentos, entre outros atos. É o que o Senhor está falando aqui. E quando ele fala assim, notem bem que a questão do divórcio, né? No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres. Ele evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto dentro como fora do casamento. Pois fazendo assim,
vai manter a pureza em 3 níveis: moral, social e sexual, correto? Precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto uma ação. É só nós pensarmos, quando o Senhor disse o seguinte, que lá na lei estava escrito que o homem se deitar com outra mulher, ou seja, o homem se deitar com uma mulher que não seja a sua, ele comete adultério. Veja só, o homem se deitar com uma mulher que não seja a sua, ele comete adultério. No Novo Testamento, no tempo da graça, se o homem simplesmente atentar para uma mulher, para desejá-la, no seu coração, diz a Sagrada Escritura, ele já cometeu o pecado de adultério. Então vejam bem que, se nós olharmos lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, verso 8, nós vamos ver que os nossos pensamentos têm que se adequar aos pensamentos de Deus, né? Nós vamos ver que os nossos pensamentos têm que se aproximar dos pensamentos de Deus, correto? E isso é uma espécie de santidade, a santidade dos nossos pensamentos. Eu pergunto, e os males do adultério, né? Os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a sociedade conjugal. O adultério sempre será desastroso, né? Ele vai comprometer essa estrutura. É só nós analisarmos, por exemplo, as suas consequências. Por exemplo, nos aspectos emocionais. Imagina o lado emocional da pessoa traída. Imagina o lado emocional da pessoa traída. Imagina a questão de desvalorização, né? Essa pessoa que foi o desvalor tanto daquela sociedade, quanto em relação aos sentimentos dessa pessoa amada, correto? Feridas, fraquezas, desrespeitos, queda na vida espiritual, são tudo consequências descritas aqui, gera desconfiança. Por quê? A questão de desconfiança, olha só, o casamento é uma sociedade. O casamento é uma sociedade a dois. E dentro de uma sociedade, qualquer sociedade, aqui nós estamos falando evidentemente da sociedade conjugal, mas qualquer uma sociedade, até mesmo um contrato, se nós vemos também que o casamento é um contrato, correto? Parte de um contrato, aquele casamento oficializado perante o oficial do cartório civil, entendeu? É um contrato, As partes fazem pactos. Ali elas assumem compromissos uma perante a outra. E se faltar a confiança, eu te digo a verdade, faltando a confiança, o fator confiança, a estrutura fica toda comprometida. A estrutura desse edifício vai ficar abalada, correto? Então, confiança, quando surge essa traição, vem logo a questão da confiança atingida de imediato. Depois vem as feridas emocionais, né? Desrespeito, entre outras coisas. Os prejuízos espirituais nesses termos são insondáveis, são grandes, são terríveis. Sem falar dentro desses perigos, dentro de tantos perigos, a questão dos filhos, né, que estão envolvidos muitas vezes nesse negócio. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois as suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Pois bem, nessa questão, conforme nós acabamos de abordar, o adultério ele é condenado na Sagrada Escritura. O adultério, portanto, ele é condenado na Sagrada Escritura. E nós vemos aí que nessa questão do adultério, ele foi criado
Quer dizer, o pecado, ele houve a proibição legal, o pecado de adultério existia. Então, houve a proibição legal para proteger o casamento, para proteger a família, para proteger a sociedade conjugal, a célula máter. Pois é. Agora, vejamos essa questão, dando continuidade, nós vamos ver essa questão que Jesus fala do interior, o que rege o coração, rege o corpo. O que rege o coração, rege o corpo. Isso advém do fato de que o pecado, de modo geral, o pecado, ele não está restrito a atos. Ele, antes de existir um ato, ele foi um pensamento, ele foi um desejo, ele foi um sentimento. Algum pensador até escreveu isso. Tem um pensador que escreveu: vigie os seus pensamentos, para ele não se tornarem palavras, vigie suas palavras, para elas não se tornarem atos, vigie seus atos, para eles não se tornarem hábitos, porque vigie seus hábitos, porque eles podem definir o seu destino, né? Alguém que escreveu isso, com certeza ele deve ter escrito isso com conhecimento da Sagrada Escritura, entendeu? Tinha de alguma forma uma certa ligação, porque nós vemos aqui, que o que procede do coração, o pecado não está restrito apenas a atos, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Veja só, no hebraico, o coração é a palavra lebá. É interessante que as escrituras dizem que onde está o coração, ali está o tesouro do homem. E alguém, dentro dessa doutrina do coração, há quem diga que Deus não é açougueiro, porque se você pensar no coração como um miocárdio, aquela bombinha que tem dentro do seu peito, que succiona o sangue arterial vindo dos pulmões e o injeta para todas as artérias nas células do seu corpo, da mesma forma como ele succiona o sangue venoso através das veias em todas as partes do seu corpo e a imprime para o pulmão novamente para ser renovado. Se você pensar no coração como apenas essa válvula, como essa bombinha dentro de você, você pode dizer que Deus não é açougueiro, tá? Se você pensa dessa forma, que o coração, quando a Bíblia fala em coração, está se referindo a essa bombinha, então você pode continuar com o seu pensamento que Deus não é açougueiro. Porém, eu quero dizer que a Bíblia não está dizendo isso não. A Bíblia não está se referindo a essa bombinha que nós temos dentro de nós, quando fala desse jeito. Aí tem outros que já contraria a questão do não é açougueiro, porque não sei o que tem. A verdade é o seguinte, é que a Bíblia, a Sagrada Escritura, quando fala de coração, até dentro da lição tirada do tema da palavra hebraica, lebá, é algo que está, vamos dizer assim, que diz respeito à sede dos sentimentos, que está aonde está o seu ente, eu diria, o seu ente imortal. Esse ente imortal é dividido em duas partes, em espírito e alma. E te lembrando que a alma ela satisfaz os seus desejos, a alma ela satisfaz os desejos através do corpo. O corpo existe para satisfazer a alma, correto? Então a alma satisfaz os seus desejos através do corpo. Ela se vale dos membros do corpo, que é o corpo que é como, a alma é como uma espada e o corpo é como uma bainha. E ela se vale desses membros para satisfazer os seus desejos. O sentimento, aqui quando fala de coração está falando da alma. Então nós estamos dizendo que os pensamentos bons ou ruins, eles podem ser gerados lá na alma. Olha só. No hebraico, o coração, lebá, fala do homem interior. O homem interior quer dizer mente, vontade, alma, inteligência, correto?
Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e das paixões. Nós estamos falando daquela parte imortal. Porque o corpo, por si só, ele não pode fazer nada. O corpo não tem desejo. O corpo sem alma não é nada. Ele simplesmente vira pó. Mas é a alma, é que faz com que a alma que lhe dá vida, é a alma que lhe dá toda a sua importância. Assim sendo, no seu aspecto figurativo, note bem, o coração refere-se ao caráter moral, não é, portanto, essa válvula que você tem dentro do seu peito, que puxa e joga sangue para frente, entendeu? Não é essa bombinha aí, não. Quando as escrituras falam de coração, ela fala nesse sentido. Ela fala nesse sentido do seu ente imortal. E é daí que saem os maus pensamentos. É daí que sai, como diz a Sagrada Escritura, aquilo que contamina o homem. Aquilo que contamina o homem. Certo? O homem, portanto, nós vamos aqui no segundo ponto, é aquilo que pensa. O homem é aquilo que pensa. Por quê? É sabido que todos os homens é o que pensa, porque os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior, a saber, na sua alma, são os motores que colocam a ação no seu corpo e determinam as suas condutas. Determinam o seu ir e o seu vir. Aquilo que está presente na sua alma é aquilo que vai ser aprovado pelas suas palavras, pelas suas ações, ou aquilo que vai ser reprovado pelo seu modo de pensar e agir. Certo? O que semeia, agora é interessante, preste bem atenção. Aquilo que está lá na sua alma é aquilo que vai definir o que você vai aprovar e o que você vai reprovar. O que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer. Correto? É o que nasce lá na sua alma através de pensamentos, através de desejos, através de sentimentos, que se transformam em palavras, que se transformam em ações. Certo? Agora, entra nesse detalhe aqui a questão da lei da semeadura. A lei da semeadura, que essa semeadura é livre, a colheita, porém, é obrigatória, né? Então, olha só, o Senhor Jesus, ele fala que aquilo que rege o coração se evidencia no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Isso está lá escrito em Mateus capítulo 15, verso 19. Vamos imaginar que o homicídio, crime e pecado, essa terrível ação humana que deixa um estrago irreversível, o homicídio, o furto, o adultério, e a inveja, e muitas outras ações, nasce tudo lá na alma do ser humano, lá no seu interior, no centro das suas emoções e das suas paixões, correto? O que foi muito explicado também por Paulo lá no livro de Gálatas, quando ele fala das obras da carne. Notem bem que a carne é exatamente aquela combinação do corpo com as ações da alma. O corpo servindo para a manifestação dos desejos da alma se torna carne, porque essa região aí se torna contaminada por causa do pecado, e por causa da contaminação em função do pecado, as suas ações se tornam deturpadas. Aquilo que a pessoa passa a ver, as coisas, com as características de inversão de valores, ela troca os valores. Aquilo que é certo, ela passa a ver como errado, e aquilo que é errado, ela passa a ver como é certo. É aquela pessoa que começa dentro daquela ideologia de pensar diferente, entendeu? Para que trabalhar, né? Para que trabalhar quando a Bíblia diz que nós temos que trabalhar? Isso é uma orientação que Deus diz que Adão deveria lavrar a terra para comer com o suor do seu rosto, mas a pessoa prefere conseguir isso aí de uma outra forma, através de uma outra forma ilícita, correto? Que não seja de uma forma honesta. Então veja bem, é interessante que esses sentimentos que estão amarrados, que estão lá presentes no homem interior,
e vem de toda forma, a todo título, se externando através dos nossos atos, fomentados, evidentemente, fomentados pelo pecado, dominam o ser humano e o levam à ruína, trazendo-lhes grandes sofrimentos, lágrimas, etc. Em função disso, nosso Senhor, Deus, assumiu a forma de homem para nos redimir, para nos resgatar dessa miséria total denominada pecado. Porque diz as Escrituras que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora veja bem, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu, tirou tudo aquilo que poderia nos impedir de entrar no reino do céu. Entretanto, Ele não fez 100%. A parte dele, Ele fez 100%. Ele poderia ter feito a parte dele e a nossa, mas Ele fez a parte dele 100%. E tem gente que pensa que Deus fez 100%, fez a parte dele e fez a nossa também. Olha só, quero te dizer uma coisa, você que me acompanha, entendeu? Através desse vídeo, dessa gravação, então note bem, dessa transmissão, entenda uma coisa, Deus fez a parte dele 100%, e a parte que Deus fez é suficiente para nos garantir a entrada no reino do céu. Entretanto, a minha e a sua parte Ele não fez, porque Ele disse o seguinte: olha, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, e a cada dia tome sua cruz e depois siga. Então notem bem que é necessário negar a si mesmo, é necessário tomar uma decisão para seguir a Jesus. É necessário, notem bem, se negar a si mesmo. Isso são elementos cruciais, elementos necessários para nós vencermos barreiras, vencermos dificuldades. Então notem bem que as Escrituras dizem o seguinte: olha, que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e pequeno e apertado é a porta que leva à salvação, e poucos são os que entram por ela. Ele diz o seguinte: para porfiai por entrar pela porta estreita. A ideia de porfiar é exatamente essa ideia que você tem de vigiar seus pensamentos, vigiar o seu homem interior, o que você está fazendo, para que isso não esteja externando através dos seus atos, através das suas palavras, que hoje, evidentemente, nós estamos falando do casamento, porque se você não vigiar seus olhos, aonde ele está olhando, ele vai gerar, com certeza, se você não vigiar seus olhos, aonde você está fixando ele, ele vai gerar, inexoravelmente, sentimentos dentro de você, homem. Você é homem, eu te digo, se você não vigiar seus olhos, ele vai gerar sentimentos de adultério dentro de você, sem dúvida. Porque você não pode negar a sua natureza, você não pode negar a forma como você foi constituída. Nós somos constituídos assim, nós somos provocados apenas pela vista, entendeu? Somos provocados apenas pelas vistas. Então olha só, mas nós temos que lutar contra isso, e Deus nos deixou recursos para lutar contra isso. Quando nós lutamos contra isso, nós estamos resistindo às tentações, porque olha só, existe a oração do Pai Nosso. Olha só que coisa linda, Deus me falava sobre isso hoje, me dava um discernimento sobre isso. Venha a nós o teu, olha só, não nos deixeis cair em tentação. A ideia de não nos deixeis cair em tentação não significa, não deixa vir sobre mim tentação, porque vindo a tentação sobre mim eu vou cair. Epa, não é isso que está escrito na palavra, não. Não nos deixeis cair em tentação significa que, se eu tiver que passar pela tentação, eu vou passar pela tentação e não vou ceder. É isso que significa, ou seja, eu estou dizendo que mesmo nós, que tomamos a decisão de seguir a Cristo, temos um desejo ardente em nosso coração de sermos fiéis a Ele, estamos sujeitos à tentação. E estando sujeito à tentação, o que importa é que você é fiel a Deus, e pelo fato de você ser fiel a Deus, você vai resistir à tentação, você não vai ceder a ela, entendeu? É por isso que às vezes, você como servo de Deus, você tem que deixar de viver algumas coisas. Às vezes você não vive, você não usa toda a sua margem de liberdade, que todo mundo tem. Notem bem que tem uma certa restrição
eu não vou fazer tudo o que eu posso fazer. Existe um pensador também, um sábio, que falou isso, que eu não devo falar tudo que eu posso falar, eu não devo pensar tudo que eu devo pensar, eu não devo fazer tudo que eu devo fazer, que eu posso fazer, não devo comprar tudo que eu posso comprar, para que acontecer o quê? Que eu não venha falar o que eu não devia falar, que eu não venha fazer o que eu não deveria ter feito, que eu não venha comprar o que eu não posso pagar, entendeu? Então você tem que vigiar, você tem que se vigiar. Essa ideia de se vigiar está atrelado a essa palavra. Espera aí, se meu olho vai me comprometer, eu vou entrar no céu cego. Não significa você arrancar o teu olho, mas você fecha ele, ou você faz alguma coisa no sentido de resistir aquilo que está sendo exposto para você, entre outras coisas, mas a verdade é que Deus te deu condições de vencer a tentação, correto? Ninguém está isento de tentações, ninguém. A palavra não nos deixeis cair em tentação, não quer dizer que você vai orar assim, Deus vai te proteger no sentido que nenhuma tentação vai ser sobre a sua vida. Isso aí é um equívoco, entendeu? Não. A ideia é não nos deixeis cair em tentação, quer dizer, pedir graça a Deus, pedir sabedoria, pedir a misericórdia, pedir força, para que na hora que, nesse momento difícil, você saber vigiar os seus caminhos, vigiar seu coração, melhor dizendo assim, vigiar seu coração, para que ele não venha te enganar, entendeu? Para que ele não venha te enganar, cuidado com o seu coração, para ele não te enganar, viu? E a questão, sujeitando o corpo ao espírito, é exatamente isso aí. Quando você faz isso aí, quando você resiste, quando você faz isso, você está sujeitando o seu corpo ao Espírito Santo. Você está deixando-se permitir que haja santidade no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Note bem que nós estamos falando de uma pureza, de uma purificação, de um processo que começa a agir lá nas regiões celestiais. As regiões celestiais e as dimensões espirituais, a porta aonde ele bateu um dia e entrou na sua vida. A porta de Apocalipse 3:20, que ele bateu um dia e entrou na sua vida, é lá nas regiões celestiais, entendeu? Entrou lá no seu espírito. Do seu espírito ele vem dominando toda a sua alma, e a sua alma começa isso já externar nos seus atos, nas suas palavras, nas suas ações, no seu corpo, no seu vestir, no seu ir, no seu vir, no seu comportamento de um modo geral. O apóstolo Paulo, ele vivia isso com tanta intensidade, essa questão aqui, o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Ele conseguiu dominar isso com tanta intensidade que ele chegou a dizer o seguinte: não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Olha só que maravilha, entendeu? E no terceiro ponto nós falamos da indissolubilidade do casamento. Vamos refletir um pouco. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais, a célula máter da sociedade. Da perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e a mulher entrem em uma aliança a fim de construir uma união única e mais perfeita intimidade. Notem bem que, se falamos de uma união permanente, nós estamos falando em algo que começa aqui e dissolve ali na frente. Porque muitos já casam, muitos vão ao altar, assumem o compromisso perante as testemunhas e perante Deus, se é que assumem perante Deus também, já levando um fracasso consigo. Porque lá nos seus depósitos, lá no seu cofre, ele leva a seguinte condição: se não der certo, eu separo, entendeu? Mas você pode separar, não é proibido você separar. A lei, inclusive, te faculta muitas coisas em relação a isso daí. Você casa, separa, casa 1, 2, 10, 15, 20 vezes, mas uma coisa tem para te dizer:
Esse não é o projeto de Deus, não. Entendeu? O projeto de Deus é outro. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem. Aí é aquilo que nós já dissemos anteriormente, a questão do adultério. Ó, não adulterarás. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Aqui temos a questão da união, uma só carne, uma só pessoa. Quer dizer, uma só pessoa já traz aqui um sentimento mais nobre que existe, o amor, entendeu? Eu te pergunto, você, homem que está me ouvindo, você, mulher que está me assistindo, você ama seu corpo? Você ama seu corpo? Eu te pergunto. Faz uma reflexão aí, se você ama seu corpo, se você é capaz, como você se sente se alguém, por exemplo, ofender a você? Como é que você se sente? Dizer que, talvez como alguns falam, né? Ah, você é feio, você é feia, você é isso, você é aquilo, você é desajeitado, você é não sei o quê. Você gosta, como é que você se sente se alguém falar isso com você? Você ama a si mesmo? O que você me diz se alguém cortar no seu corpo, te ferir? Olha bem, se você ama o seu corpo, se você quer ser feliz, imagine que o cônjuge a quem você uniu através do matrimônio, vocês são um só corpo. Então, o amor tem que ser mútuo aí. Olhe bem que onde a palavra de Deus ela entra, né? É interessante que esse vínculo conjugal é uma coisa interessante, que a Bíblia fala o seguinte, que Cristo se sacrificou pela igreja, e assim, a Bíblia fala, o marido deve se sacrificar pela esposa. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo que se sacrificou pela igreja ao amor do marido para com sua esposa. Olha só. Então quer dizer, porque se você imagine você se você estiver num ambiente de luta, de batalha, você vai fazer de tudo para sobressair, sobreviver àquela situação. E é óbvio que se a sua esposa estiver passando por um determinado, você tem que lutar, o amor é demonstrado dessa forma, entendeu? O amor é demonstrado pela ação. E só esse sentimento é capaz de sustentar uma união conjugal. Porque na verdade, o que acontece, olha só, o que fazer para que o casamento seja para sempre, seja um casamento sólido, duradouro, estabilizado. É interessante que tem muitas pessoas que casam simplesmente porque se apaixonaram, casam pela a estética, né, vamos dizer assim, só por causa da estética, entre outras coisas que atrai, que fixa o olhar. Só que tem um detalhe, essas coisas, com o tempo, muitas delas passam. O casamento não é só para sexo, o casamento não se casa só porque se apaixona, entendeu? Paixão é um sentimento muito, eu diria, muito vulgar para casamento, entendeu? O sentimento de casamento não deve ser paixão, deve ser amor, entendeu? É um sentimento nobre, é um sentimento doador, sofredor, entendeu? É capaz de suportar, é capaz de perdoar, é capaz de, enfim, de não desistir nunca. Tudo sofre, tudo suporta, correto? Então, olha só, é interessante que um casal que vive a vida a dois em amor, fiz questão de sublinhar essa questão, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e revés nessa vida. Por quê? Não tem jeito. A vida não é mil maravilhas, nós estamos embaixo do sol. E aqui há momentos para tudo nessa vida. Há momentos em que estamos alegres, né, descontraídos, mas há momentos em que estamos chorando. Há momentos de tristeza, há momentos de luta, entendeu? Mas aqueles que estão arraigados pelo amor serão capazes de suportar tudo isso. Nada disso vai ser suficiente, nada do que se possa imaginar
que venha surgir nessa vida vai ser capaz de abalar essa relação. O casamento deve ser construído com base no respeito, na amizade, no bom tratamento, no carinho, na dignidade, entre outras coisas. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. Respeito, carinho, entendeu? Amor, amizade, são coisas que devem estar presentes entre o casal, entendeu? Olha bem, o casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. Na vida a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas, entendeu? A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno, algo aprovado, algo agradável também diante de Deus. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, vamos dizer assim, sem amor, sem carinho, respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Notem bem que o casal que deseja que o seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus. Olha que maravilha. É interessante que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Essa ideia de comunhão sempre me chama a atenção. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus e Deus o transladara sem ver a morte. Entendeu? Deus tomou para si. Então, quer dizer, comunhão com Deus é andar com Deus, é estar com Ele. Isso é elemento necessário para a saúde do casamento. Ter uma união marcada pelo amor, aquilo que eu disse para vocês, pelo amor, não pela paixão, e uma vida sexual regrada e sadia, entendeu? São coisas que vão robustecer essa relação conjugal. Casamento, uma união indissolúvel. Por que indissolúvel? Porque aquilo que uniu Deus não separa o homem, entendeu? O que Deus ajuntou não deve separar o homem. Isso vem lá desde o Éden, entendeu? Aquela união que é feita por Deus não foi feita para separar, mas para perdurar e cumprir os seus objetivos, entendeu? Na face da terra. Há exegetas que gastam tempo para discutirem as teorias da escola de Shammai e Léo, baseadas em uma em que permite o divórcio, afirmando que elementos históricos, vamos dizer assim, que a primeira escola, a escola de Shammai, destaca a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. E a segunda, mais liberal, afirma que qualquer desagrado por parte do marido poderia dissolver o casamento. Então veja bem aqui a crítica, que ao invés de ficar discutindo com milhões de palavras e argumentos esses assuntos, buscassem a essência da palavra de Deus nesse sentido, em que o casamento deve ser sustentado no amor, na direção de Deus, de tudo aquilo que o Senhor preparou através dele. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel. E por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas por causa da dureza do coração dos israelitas. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu o divórcio, mas antes não era assim. Entendeu? Quer dizer, esse não é o projeto de Deus. Não adianta discutir daquela forma e dessa, entendeu? O projeto de Deus é para que ele dure para sempre, entendeu? É interessante que precisamos dizer que a comunidade dos salvos, que viveram o padrão do reino de Deus com suas bem-aventuranças, precisam entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente. Seguindo o padrão divino do Éden, os dois serão uma só carne. Esse, portanto, é o projeto de Deus para a sociedade conjugal. Nesta lição, eu espero que
você possa refletir, entendeu? Daquilo que vem através da palavra de Deus, que nós fizemos a leitura no início da nossa conversa, e você possa desfrutar disso aí, e apanhar, segurar para si os projetos de Deus, aquilo que Ele preparou para você através, e o seu casamento possa ser uma bênção. Se existe alguma coisa que está sondando ele para torná-lo frágil, que você possa encontrar os meios adequados para que ele seja uma bênção e você ser feliz para a glória de Deus. Quero te dizer, estamos aqui chegando ao final do nosso encontro nessa manhã, e te dizer que logo mais estaremos aqui para um grande culto de adoração a Deus, e você é o nosso convidado especial. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, entendeu? E assim possibilite que nós venhamos nos interagir com outros assuntos, né, com outras matérias inerentes à nossa vida espiritual. Eu quero nesse instante estar fazendo uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa essa pessoa que nos acompanhou até agora, Senhor. Meu Deus, abençoa este lar, este casamento, ó Deus, de uma forma toda especial. Se dentre as pessoas que nos acompanham, tem alguém, Senhor, que está com dificuldade no casamento, ó Deus, que o Teu Espírito, as Tuas mãos de misericórdia, de amor, possa ir ao encontro dessas vidas, Senhor, e dar-lhe a eles sabedorias, dar-lhes, ó Deus, a condição, inteligência, para que eles venham, Senhor, de alguma forma, superar toda essa dificuldade e as suas vidas, Senhor, serem solidificadas na Tua presença. Ó Pai, oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Que assim, Deus vos abençoe, no nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor.